Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 5 de dezembro de 2019, vamos gravar o segundo vídeo, edição noturna, para a gente expor as principais notícias do Vasco da Gama. Neste vídeo a gente vai falar sobre planejamento e alguns nomes que estão sendo especulados no Vasco. Hoje 4 nomes ganharam muita força aí nos bastidores do Vasco da Gama e vamos falar para vocês quais são esses nomes. O Vasco na próxima semana vai sentar com o técnico Vanderlei Luxemburgo para poder resolver as questões do próximo contrato do treinador. O Vasco ainda só não assinou com o Vanderlei Luxemburgo porque tem pendências de 2019. O Vanderlei Luxemburgo ele espera o Vasco sanar todos os salários de 2019 para o Vasco sentar com o treinador para fazer uma proposta aí com relação ao próximo contrato. Todavia, Vanderlei Luxemburgo deve renovar com o Vasco da Gama. O Vasco não está parado, está no mercado correndo atrás de jogadores ainda em 2019, ou seja, o planejamento para 2020 já começou. O Vasco tem 2 negociações em curso. São elas com o Germancano, e tem uma novidade: o Germancano, atacante lá do Independiente Medellín, ele hoje rescindiu o contrato com o Independiente Medellín, ele está livre no mercado. O Vasco já fez uma proposta para este atacante, um belo atacante, e o Vasco aguarda aí a resposta desse jogador. O Vasco tem uma concorrência do futebol norte-americano, mas o Vasco há grandes possibilidades de contar com esse atacante. O Vasco também está quase tudo certo, por poucos detalhes aí com o Nicolas Bland, tá? Mas hoje surgiu outra opção aí para o Vasco da Gama, e o Vasco está monitorando, segundo o Diário Carioca. Sempre faço questão de dar a fonte aqui no canal. O Diário Carioca menciona que o Vasco monitora a situação do Marco Ruben, atacante lá do Atlético Paranaense, de 33 anos, o argentino, que fez um bom campeonato brasileiro, um dos destaques da Copa do Brasil. Este atleta, ele tem vínculo com o Atlético Paranaense até o final deste ano. Depois ele retorna para o Rosário Central. Mas o Vasco estaria disposto a observar e fazer uma proposta para o Rosário Central para poder contar com esse jogador. Esse jogador ele tem contrato com o Rosário Central até o dia 31 de dezembro de 2020, né? Outros nomes para o ataque são especulados. Alex Teixeira é um sonho. E o Brian Montenegro do Olímpia também, que o Vasco está monitorando. Então, só para passar para os amigos, hoje o nome do Marco Ruben não é descartado internamente dentro do Vasco da Gama. Com relação ao meio-campo, alguns nomes foram ventilados aí, como Thiago Neves, como Diego Souza e também como Elias, jogadores experientes que estão em final de carreira. Esses nomes não agradaram ao torcedor vascaíno e o André Mazzuco já começa a monitorar outras opções de mercado. E são eles 2 nomes que foram especulados aí hoje no Vasco, que ganharam força. O meia do Chelsea, que está emprestado lá no Atlético Mineiro, o Natan.
Esse jogador ele tem contrato com o Chelsea até o dia 30 de junho de 2020. O Chelsea da Inglaterra não deve renovar com este atleta. Ele não deve ficar no Galo para o próximo ano. E o Vasco pode fazer uma proposta para esse atleta. O Vasco pretende procurá-lo para poder sinalizar com uma proposta. Outro jogador que está sendo monitorado pelo Vasco da Gama é um jogador do River Plate que está emprestado no Atlético Paranaense, que é o Tomás Andrade. Bom jogador. Esse Tomás Andrade ele tem um contrato terminando com o Atlético Paranaense em dezembro. E o contrato dele com o River Plate vai até o dia 30 de junho de 2020. Esse jogador ele já poderia fazer um pré-contrato no final do ano. E o Vasco monitora muito de perto a situação desses dois atletas, né? Alguns nomes experientes não agradaram, então o André Mazzuco está vendo a possibilidade de contratar esses dois atletas aí que não são difíceis de vir. Jogadores que têm vínculos curtos aí com seus clubes e que poderiam também fazer parte dos planos do Vasco da Gama para 2020. Outro nome que ganhou destaque no dia de hoje foi Jean Mota, meia, ele joga ali, faz meio campo, também joga na lateral esquerda. O Vasco não vai renovar com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos deverá voltar para o Atlético Mineiro. Então há a possibilidade de empréstimo. Esse jogador ele tem um vínculo muito estendido com o Santos. Entretanto, o Santos não deve aproveitar ele na próxima temporada. O Sampaoli deixou esse atleta um pouco de lado e não é descartada a hipótese do Vasco poder acionar o Santos aí e tentar um empréstimo desse Jean Mota. Alguns nomes, principalmente para a lateral esquerda, têm sido muito rotulados nos últimos dias, como Coentrão, como Bruno Pacheco, lateral da Chapecoense, que ganhou seu nome circulando aí essa semana inteira, como o Dodô, que jogou pelo Santos e que está lá no Atlético, que está no Cruzeiro, que não deve ficar no Cruzeiro. O clube dele italiano não tem interesse de contar com ele, e são nomes que estão sendo ventilados aí no Vasco da Gama. Mas hoje, segundo o Diário Carioca, né, Marco Ruben, Natan, Tomás Andrade e Jean Mota estão tendo seus nomes ventilados aí pelos corredores de São Januário. Essas eram as notícias que eu gostaria de trazer aqui para os amigos. Se vai acontecer ou não, não sabemos, mas o nosso intuito aqui é repassar as informações que ganharam ênfase hoje no dia do Vasco da Gama. Tá bom, meus amigos? Vasco neles. Mais tarde vamos fazer uma live aqui para a gente poder dar sequência àquela live da tarde a qual fizemos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!